Belo Horizonte é um município brasileiro e a capital do estado de Minas Gerais. Sua população é de 2.315.560 habitantes, 4, segundo o censo de 2022, sendo o sexto município mais populoso do país, o terceiro da região sudeste e o primeiro de seu estado. 8, com uma área de aproximadamente 331 km², possui uma geografia diversificada com morros e baixadas. Com uma distância de 716 quilômetros de Brasília, é a segunda capital de estado mais próxima da capital federal, depois de Goiânia. Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e referência histórica, foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa do estado mineiro sob influência das ideias do positivismo, no momento de forte apelo da ideologia republicana no país. 9. Sofreu um inesperado crescimento populacional acelerado, chegando a mais de 1 milhão de habitantes com quase 70 anos de fundação. Entre as décadas de 1930 e 1940, ocorreu também o avanço da industrialização, além de muitas construções de inspiração modernista, notadamente as casas do bairro Cidade Jardim, que ajudaram a definir a fisionomia da cidade. A capital mineira é sede da terceira concentração urbana mais populosa do país. 10. 11. Belo Horizonte já foi indicada pelo Population Crisis Committee da ONU como a metrópole com melhor qualidade de vida na América Latina e a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo, dados de 2008. 12. Em 2010, a cidade gerou 1,4% do PIB do país, 13, e em 2013, era o quarto maior PIB entre os municípios brasileiros, responsável por 1,53% do total das riquezas produzidas no país. Uma evidência do desenvolvimento da cidade nos últimos tempos é a classificação da revista América Economia, na qual, já em 2009, Belo Horizonte aparecia como uma das 10 melhores cidades latino-americanas para fazer negócios, segunda do Brasil, atrás de São Paulo, e à frente de cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Belo Horizonte é classificada como uma metrópole e exerce significativa influência nacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. 15. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Mercado Central e a Savassi, e eventos de grande repercussão, como o Festival Internacional de Teatro Palco e Rua Fit BH, o Verão Arte Contemporânea, VAC, o Festival Internacional de Curtas e o Encontro Internacional de Literaturas em Língua Portuguesa. É também nacionalmente conhecida como a capital nacional dos botecos, por existirem mais bares per capita do que em qualquer outra grande cidade do Brasil. Nome: logo após a proclamação da República em 1889, os republicanos de Curral del Rei decidiram mudar o nome da vila. Em reunião numa casa próxima de onde fica a Igreja de Boa Viagem, sugeriram o nome Novo Horizonte. Por sugestão de Luiz Daniel Cornélio da Cerqueira, professor de português e responsável pela alfabetização de crianças da vila, foi considerado também o nome Belo Horizonte. Descartado pela maioria, o nome só foi adotado após escolha pessoal do então governador, João Pinheiro. Após a transferência da capital, Belo Horizonte passa a se chamar Cidade Minas, até que o nome sugerido por Luiz Daniel voltou a ser oficial em 1901. O reconhecimento da presença dos povos originários na região foi observado pelo padre João Aspicuelta Navarro em 1555, por meio de uma carta que este redigiu sobre os nativos nos campos e nas florestas. 17. A população originária que habitou o atual estado de Minas Gerais está relacionada com o tronco linguístico Macro-G, os povos conhecidos como tapuias, alcunha concedida pelos seus inimigos tupis. As ocupações indígenas no território mineiro, nos séculos XVI e XVII foram esparsas e comunidades com a mesma identificação ocupavam áreas distintas. Os povos que viveram mais próximos da atual cidade de Belo Horizonte foram os Cataguás, Goianás, Guaraxués e Botocudos. 18. Os Cataguás ou Cataguases eram tapuias. 19. E foram um povo extremamente relevante para Minas Gerais, que marcavam presença no território desde o início do período colonial, visto que o estado era conhecido como Campos Gerais dos Cataguases e Minas Gerais dos Cataguases. 20. Acerca da população dos Goianás e Guaraxués não há muita informação escrita, pois foram menos documentados pelas fontes portuguesas e nacionais e sofreram a descontinuidade de seus saberes ancestrais, dado seu extermínio.
Os goianas viviam nas áreas da comarca do Rio das Velhas, mais especificamente próximos ao rio. Por serem mais pacíficos e acessíveis ao convívio com o homem branco, lutaram ao lado dos bandeirantes nas batalhas travadas em Minas no século XVII. 21, 22, os guarachués habitavam a região da comarca de Vila Rica e foram vítimas dos bandeirantes na busca pelo ouro. 23, o termo significa guaravagaroso, pois estes andavam com os lobos guará. 24, Pataxós em Belo Horizonte, 1984. Autoria, Mana Coelho. Acervo Museu Histórico Abílio Barreto. Os botocudos pertenciam ao tronco linguístico macro-G e o nome se deve aos ornamentos que utilizavam no lábio e nas orelhas com rodelas, os botoques. 25. Uma designação pejorativa e generalizante de povos tão distintos. Outras denominações são boruns, aimorés e bugres. 26. Uma das tradições que estes povos preservavam era o rito da antropofagia e eram considerados os perigosíssimos tapuais do período colonial. 27. A presença desses grupos é relatada desde o século XVI até XX por fontes históricas primárias com designações variadas. 28. Os botocudos eram um dos povos que não utilizavam louças de barro, o que diminui as informações acerca da alimentação, arte e vivência social que apresentavam. 29. Além disso, os bugres eram povos nômades e se locomoviam constantemente pelo território. O nome dessa comunidade é generalista e estes integraram diversas outras tribos ao longo do tempo, entre estes, o que ocupou a região próxima à capital, a comunidade Pataxó. 30. Os Pataxós pertencem ao tronco macro-G e são originários da região sul da Bahia. Sua existência foi documentada pela primeira vez em uma expedição de Salvador Correia de Sá em 1577, quando os encontrou nas proximidades do Rio Doce. 31. Na contemporaneidade há uma diferenciação entre os grupos Pataxós de Minas Gerais e da Bahia, sendo o último os Pataxó-ães. O nome é uma autodenominação utilizada por esse grupo, que se relaciona com a água. Além disso, seu idioma é o Patxoã, língua ancestral que querem avivar. 32. Que se integra na família linguística dos Machacali. Apesar de serem historicamente um povo seminômade, na atualidade estes vivem em regiões delimitadas. Uma das razões da migração dos nativos no século XX para o território mineiro é o Fogo de 51, uma ação violenta da polícia baiana contra a aldeia em que viviam, como também a demarcação do Parque Nacional do Monte Pascoal em 1961. 33. Além dos Pataxós, outras populações indígenas vivem na região metropolitana de Belo Horizonte, a exemplo dos Aranãs, Chacriabás, Caxixós, Carajás, Guaranis e Camacã. Dados do censo do IBGE de 2010 indicam que mais de 7.000 pessoas se identificaram como indígenas somente em Belo Horizonte. Fundo musical de BH, Belo Horizonte é conhecida como a cidade dos bares e da boa música. A cena musical local é bastante diversificada, abrangendo desde o tradicional clube da esquina até o movimento do funk carioca. Seus bares e casas noturnas oferecem uma variedade de estilos musicais para todos os gostos. Mercado Central. Um dos pontos turísticos mais famosos de BH, o Mercado Central é um paraíso gastronômico. Com mais de 400 lojas, oferece uma grande variedade de produtos locais como queijos, cachaças, artesanato e quitutes mineiros. Inhotim. Localizado nos arredores de Belo Horizonte, Inhotim é o maior centro de arte ao ar livre da América Latina. Além de suas galerias de arte contemporânea, o parque abriga jardins botânicos, lagos e esculturas incríveis, proporcionando uma experiência única para os visitantes. Pampulha. A região da Pampulha é famosa por sua arquitetura moderna, projetada por Oscar Niemeyer. O conjunto arquitetônico inclui a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha, sendo reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Gastronomia mineira. Belo Horizonte é um verdadeiro paraíso para os amantes da comida. Os pratos típicos da culinária mineira, como feijão tropeiro, pão de queijo, tutua mineira e o famoso queijo Minas, fazem parte da rica tradição gastronômica da cidade. Serra do Cipó. A cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é um destino popular para os amantes da natureza. Com cachoeiras deslumbrantes, trilhas e uma fauna diversificada, é um local ideal para quem gosta de ecoturismo e aventuras ao ar livre. Cervejas artesanais. A cena de cervejas artesanais tem crescido em Belo Horizonte nos últimos anos. A cidade é conhecida por suas cervejarias locais, oferecendo uma variedade de sabores e estilos para os apreciadores de cerveja.